Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com Ronald Rosa, ele é o diretor do Kep Motor em Cambuquira, no Minas Gerais, e eu sou Frederico Esteve, coordenador dos cursos do Kep Motor. Nós vamos falar hoje de magnetônica e energia essencial. Essa palestra é baseada no livro do mesmo título do Dr. Kep, que se chama Magnetônica. Ronald, por favor, quer começar? Olá, pessoal. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Primeiro ponto aí, vamos procurar sintetizar o que é o termo magnetônica e ao que se propõe esse estudo, esse livro e essa ciência do Dr. Kep. Basicamente, é uma introdução do magnetismo enquanto uma força atemporal, ou seja, é uma força que atua fora do tempo e do espaço. Ela organiza e sustenta todo o universo e todas as formas de vida. Gostaria inicialmente de quebrar um pouco a ideia de que magnetismo se restringe apenas ao fenômeno que pode ser observado através de um ímã. O conceito envolvendo o magnetismo vai muito além de um simples ímã. A energia magnética é algo que envolve todos os sistemas, todos os planetas, todas as galáxias, inclusive os seres humanos, as plantas, os animais. Então, é sobre esse assunto que nós vamos estar discorrendo com vocês durante essa nossa apresentação. O primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar é um conceito que o Dr. Kep lança e que eu, pessoalmente, no início, tive até uma certa dificuldade de entender o significado, o real significado e a profundidade desse conceito. Que quando você percebe um fenômeno pela metade, não é que você está compreendendo uma parte daquele fenômeno. Essa parte que você compreendeu, ela está invertida. Então, esse fenômeno da inversão, descoberto por Dr. Kep, é marcante e creio que seja um grande divisor de águas no trabalho que esse cientista vem realizando. Na sequência, a gente pode observar esse fato na nossa ciência contemporânea. No nosso ponto de vista, muitos enganos foram cometidos, em se considerando apenas uma parte do fenômeno. A exemplo de Isaac Newton, na sua teoria da gravidade, nós podemos ver a visão parcial com a qual esse fenômeno foi entendido, somente considerando uma energia que atrai os corpos para o centro da Terra, que é conhecido como a força da gravidade. Então, imagine o seguinte, se houvesse somente essa força, nada cresceria, nada estaria além do solo terrestre, nada poderia ascender. Então, é um grande engano essa lei, ou a forma como ela foi utilizada e interpretada. Por exemplo, o fato da Lua não se precipitar em direção à Terra, isso significa que existe uma força contrapondo essa força da gravidade. Que é a própria aqui, a física tradicional fala: a Lua não cai em cima da Terra, apesar da gravidade, porque ela tem uma velocidade de rotação que permite contrabalançar essa gravidade. Tudo bem, mas essa velocidade de rotação que a Lua tem, de onde vem? É uma velocidade espontânea? O que dá essa energia ou essa força para a Lua constantemente estar com uma velocidade que faz que ela não caia? Então, tem muitas hipóteses que foram consideradas para chegar a essa teoria da gravidade, da física tradicional, só que essas hipóteses não têm comprovação científica hoje, por exemplo. Sim. E a gente procura, vamos dizer, tocar nesses pontos da ciência contemporânea e tentar compreender, onde a gente chegou com esse entendimento, Então, no exemplo do quadro abaixo, a gente observa que existem essas 4 interações fundamentais que são admitidas pela ciência, E a única força, que é a gravidade, não é conhecido a força complementar. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse entendimento, na visão da ciência do Dr. Kep, na nova física,
Tudo existe uma força de ação e uma força de complemento. E não muito aquela ideia de que existe algo, para uma ação você tem uma reação. Se sempre houver esse choque, esse conflito de uma ação tendo uma reação, nada sairia do lugar, tudo permaneceria imóvel. Na verdade, a visão do Dr. Kepp, tentem imaginar uma bicicleta onde você tem um movimento do pedal. É sempre uma ação e um complemento, uma ação e um complemento. Essa é a base da nova física. E o que rege esse movimento, nós vamos estar detalhando um pouco mais, é uma terceira força que faz com que governa essas duas forças que se complementam. Entrando um pouco mais a fundo na ciência contemporânea, a gente se depara com a teoria da relatividade de Einstein, onde ele afirma, nessa sua teoria, de que a energia ela é proveniente da massa, ou seja, eu vou precisar de massa para poder ter energia, o que redunda no que nós temos hoje em dia. Na nossa civilização, toda a energia utilizada, ela advém do consumo da matéria, ela destrói a matéria, você queima combustível, você queima o carvão, queima a madeira, tudo isso para se obter energia. Aí é um ponto interessante de se observar. O fato de você entender apenas uma parte do fenômeno implica nesse processo de destruição da natureza que nós estamos vivendo atualmente. Ao passo que, se você começa a analisar essa equação um pouco mais em detalhes, né? Por exemplo, pegando esse caso dessa cientista da NASA que afirma que a luz possui essa massa bastante diminuta. Se você observar que o fóton, né, ele é uma partícula de luz, né, o fóton é luz, que aliás a ciência nem sabe ao certo se a luz é uma partícula ou uma onda, né, dá a impressão de que isso foi colocado essa medida foi colocada apenas para justificar a equação de Einstein. E percebemos que hoje, na física tradicional, que segue esse paradigma, E igual a mc ao quadrado, tudo que a ciência hoje não consegue entender, por exemplo, da massa do universo, os fenômenos do deslocamento dos planetas, das galáxias, tudo tentam encontrar uma solução através de uma massa. Inclusive, o que eles não conseguem comprovar que tem massa, eles inventam um conceito, por exemplo, como o conceito de massa negra ou massa obscura, que eles falam que é uma massa que existe, mas não se vê, não se mede, não tem peso, mas deve ter um peso. Então, é uma obsessão em ficar na massa, quando tudo mostra que tem coisas muito além da massa, né? Aí, nesse comentário desse físico, o Dr. Ernesto Kemp, ele também não vê muito sentido, né, nessa alegação, né, onde se diz que existe um peso, a luz possui um peso. Porque se de fato a luz não tem peso, essa equação da teoria da relatividade ela cai por terra. Então a ideia é que se tente de alguma forma manter algum peso nisso para que justifique essa equação. A visão do Dr. Kepp é bastante diferente, né? Aqui nesse trecho, podemos perfeitamente notar a inversão que Einstein cometeu, inspirada em Isaac Newton, ao colocar a formação da energia advinda de um elemento material, motivo pelo qual a natureza de nosso planeta está sendo destruída. Então, reforçando essa visão de que não seria necessário obter-se energia a partir da matéria. Então, seguindo na nossa apresentação, tem aí o parecer de um outro cientista bastante respeitado, o Edgar Günzig, onde ele alega que o vazio é um problema tão profundo que poderia ser o ponto de partida de uma nova física. Ou seja, o que é denominado por alguns cientistas hoje como a energia do ponto zero, ou a energia do escuro, ou o vazio, na verdade é onde você tem a maior concentração de energia.
E a proposta da nova física é justamente a utilização dessa energia advinda do magnetismo para prover o funcionamento das nossas máquinas, dos nossos equipamentos, e não o uso da destruição da matéria para a obtenção desse mesmo fim. Lembrando que desde Aristóteles tinha esse conceito do éter, que é parecido com a energia que temos hoje, né, nesse suposto vácuo, mas que não é vazio. Esse éter pode ser que ele tenha denominações diferentes ao longo da história, mas ele é muito próximo dessa energia escalar que nós vamos ver agora, ou da energia essencial que o Dr. Kepler cita. Então, o éter está cheio de energia e não tem vazio. O que se observa muitas vezes nessas alegações dos cientistas contemporâneos é sempre uma tentativa de encontrar na matéria a explicação para tudo. Então é difícil para esses cientistas admitirem a existência de algo que não possa ser medido, a existência de algo que não possa ser pesado, a existência de algo que não possa ser palpável, né? Então se trabalha sempre com essas hipóteses. Então, se você pegar esses ciclotrons, esses aceleradores de partícula, é sempre essa tentativa de encontrar uma parte diminuta da matéria que dê origem ao nosso mundo, ao mundo em que nós vivemos. E isso provavelmente nunca vai ser encontrado, porque a origem disso tudo está numa energia que os nossos aparelhos não conseguem medir, não conseguem mensurar. Seguindo, então, a gente começamos a nos aprofundar um pouco mais do pensamento desta ciência, da nova física. Temos um cientista, ficou bastante conhecido nos Estados Unidos, realizou diversos experimentos, tem inúmeras patentes registradas, ele foi o criador da corrente alternada, a primeira central hidrelétrica em Niágara foi projeto dele, funcionou assim, no startup ela já entrou em funcionamento. Era uma pessoa bastante avançada em termos de conhecimento de física e de engenharia. E as afirmações desse grande cientista foram que a energia que se obtém através da destruição de elementos naturais é um crime contra a natureza e causa uma catástrofe. Então, vai bem, Dr. Kepler se baseia muito no conhecimento e nas experiências e no trabalho realizado por Nikola Tesla, e a partir daí ele evolui um pouco mais esse conceito, ele vai um pouco além de Tesla. Tesla ainda afirma: em todo o espaço há energia, é uma questão de tempo até que os homens tenham êxito em associar seus mecanismos ao aproveitamento desta energia. Isso ele falou há uns 100 anos atrás, hein? Não é que o Tesla não descobriu esse princípio energético há 20 ou 30 anos. Né? Estamos falando de um século já que foi descoberto. Sem dúvida, era uma pessoa brilhante, uma pessoa muito avante do seu tempo, e sofreu muita perseguição pelos seus inventos, pelas suas patentes, por toda a ciência que ele criou. Foi muito perseguido, foi uma pessoa que já na velhice passou dificuldades pelo abandono, né, que sofreu durante esses anos, pelo fato de ter sido muito perseguido os seus trabalhos. E roubado também das patentes, roubando de muitas das suas invenções. A visão do Dr. Kepler, vamos ler esse trecho aqui. Temos de admitir que a energia escalar essencial é anterior e superior ao espaço e tempo, sendo por esse motivo ligada a fenômenos que nem sempre são compreendidos. Portanto, vamos dizer que ela supera o conhecimento. Acredito que a denominada parousia está na dependência do ser humano desenvolver o magnetismo na existência social e individual, colocando o sensorial sob o seu domínio. Vamos tentar entender um pouco aqui o que o Dr. Kepler está colocando para a gente, né? Então, a energia escalar, ou essa energia essencial, ela não está sujeita às leis do espaço-tempo. Ela vai além desse conceito de espaço-tempo. Vivemos nós, seres humanos,
digamos, uma existência relativamente limitada em função de uma queda, inseridos no espaço-tempo. Só que o magnetismo ele é fora do espaço-tempo, ele atua no espaço-tempo, mas não está restrito a esse espaço-tempo. É o que ele está colocando aqui. E que a parousia seria o terceiro tempo, uma nova era de abundância, de felicidade, de paz entre todos os povos. Essa é uma profecia anunciada há muitos anos por diversos profetas, por diversos pensadores, escritores. Essa parousia, na visão do Dr. Kepp, ela está na dependência do uso de uma energia equilibrada. E essa energia seria o magnetismo e os equipamentos construídos e tendo a sua ação baseada no uso do magnetismo, e não mais da eletricidade ou da queima de combustíveis fósseis, de madeira, enfim. E não somente os produtos, mas lembrando que tanto os seres humanos quanto os outros reinos também captam e transmite esse magnetismo. Então, esse magnetismo ele se aplica a toda a criação, na verdade. Então, isso um pouco do que o Frederic acabou de mencionar. Olhando para esse slide, né, nós temos essa visão do Dr. Kepp. Ele abrange todos os universos, abrange as nossas células, o nosso movimento sanguíneo, a batida do nosso coração. Ele orienta os animais, as aves migratórias. Esse movimento na natureza, ele sempre se manifesta dessa forma. Essa é a forma de atuação do magnetismo. Sempre um ponto de uma energia neutra, criando duas energias que se complementam. O movimento dos planetas em torno do Sol, o nosso DNA, tudo isso é regido por essa energia que nós desconhecemos, não utilizamos, em função dela não ser mensurável, em função dela não ser controlável e em função dela não poder ser tarifada também. Não existe interesse na nossa civilização, nos cientistas que ganharam o Prêmio Nobel, nas pessoas de renome no mundo, essa visão sempre foi deixada de lado, isso sempre foi alejado por propósitos, de certa forma, gananciosos. Então, aqui um pouco uma visão gráfica, né, disso que a gente acabou de falar. Então, desse ser eterno, é impossível o entendimento da nova física se nós não nos depararmos com uma realidade que é a existência de um ser supremo, que está acima de tudo, do qual esse magnetismo emana. O magnetismo é como uma lei divina que rege os mundos, tanto materiais quanto imateriais. E na sua estrutura, esse magnetismo ele se apresenta como uma energia neutra que controla duas outras forças, a gravitacional e a elevatória. Tudo é construído com base nesse modelo. Um sistema solar, a Lua está na posição que está em relação à Terra, o movimento que ela faz em torno do planeta Terra, o giro que o planeta faz em torno de si próprio, o giro do nosso planeta Terra ao redor do Sol, esse Sol girando em torno da nossa galáxia, tudo isso é magnetismo, tudo é a atuação dessa energia trina. As células do nosso corpo, os elétrons, o próton, o nêutron, tudo isso é regido por essa lei do magnetismo. Ele abrange tanto o tempo e espaço como fora do tempo e espaço. Ele abrange os mundos materiais e os mundos imateriais. Essa é a visão da nova física, essa é a visão do magnetismo. É a isso que o livro Magnetônica e a nova física se dispõem a apresentar, se dispõem a trazer a público. Muitas vezes pode parecer isso um tanto quanto complexo. Eu diria que não, eu diria que isso talvez é a forma mais simples e mais palatável, a forma mais fácil de se assimilar é esse conceito. Fica muito difícil você entender uma lei da gravidade, por exemplo, com equações que colocam lá a distância, a massa entre dois corpos dividido pela distância, multiplicado por uma constante g, que é 7, alguma coisa, ou 6, alguma coisa. Isso é muito mais difícil de se entender. Matemático. É difícil porque é muito matemático abstrato. Né?
É abstrato, exatamente. Isso é a nossa essência. O nosso coração funciona exatamente dessa forma. É muito simples o entendimento disso, porque o nosso corpo compreende isso, porque ele funciona assim. Não é? Nós estamos imersos 24 horas por dia nessa energia. A visão do Dr. Kepp é esse contato com a energia essencial, você pode aceitá-lo, né, e se beneficiar dele ou rejeitá-lo. Daí a origem, nós não vamos entrar muito em detalhe nessa questão, mas o fato da rejeição, da deturpação e da omissão em relação a essa presença é que traz as dificuldades que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, relacionados a questões financeiras, relacionamentos, saúde, trabalho, enfim. Poderíamos falar que enquanto a física tradicional, baseado no material, na massa, no elemento, no material, cortou com a parte energética, com a parte transcendente, a nova física do Dr. Kepp reconectou a física, a parte material, com a transcendência, né? E unificou isso através da energia, da energética. Então, a nova física é intrinsecamente ligada à transcendência, ao ser eterno, por justamente esse magnetismo vir do ser eterno, inundar, banhar, difundir, né? Tudo na criação, tudo que foi criado. Tem um trecho bastante interessante de um dos livros do Dr. Kepp, onde ele coloca a questão, principalmente, há uma busca constante pelos cientistas ligados à física, principalmente na busca de uma teoria de unificação. Ou seja, o que seria isso? É uma teoria que explique o todo, desde o micro até o macrocosmos. Isso vem sendo perseguido por N cientistas ao longo de muitos anos, né? Então, desde a física, atualmente a gente estamos nos deparando com a visão da física quântica, né? Onde a física quântica coloca a possibilidade de existência de universos paralelos. Então, são diversas teorias onde se procura negar essa parte essencial. Então, busca-se uma visão que unifique todas as ciências. E a visão do Dr. Kepp, isso já existe. Não é necessário buscar uma unificação. Essa unificação ela já é real, apenas nós não a vemos, apenas não a aceitamos. Voltando ao exemplo lá da gravidade, não foi o Newton que inventou a gravidade, né? Ele colocou, a gravidade sempre existiu, né? Assim como essa unificação sempre existiu, e ela é transdisciplinar, ela abrange todo o conhecimento. Essa visão da nova física, ela se aplica na psicologia, ela se aplica na medicina, ela se aplica na física, na engenharia, enfim, em todos os ramos do conhecimento você pode entender esse comportamento, vamos dizer, trino, né? Em todas essas disciplinas, em todo o conhecimento existente, tanto num nível microscópico quanto num nível cósmico, né? O Newton observou, como o Ronald falou, ele não criou a gravidade, ele observou uma das duas forças emanadas do magnetismo, que é a gravitação. Ele só esqueceu de se perguntar por que a massa ela não cai. Um dia ela vai cair, mas por que durante uma boa parte do tempo ela não cai? Porque justamente ele esqueceu de observar, ou mencionar, ou integrar na física dele, essa força elevatória que faz que a maçã não vai cair. Um dia vai cair, mas por que a maçã fica em equilíbrio na árvore? Porque o galho mantém a maçã. Mas por que o galho mantém a maçã? Porque ele está conectado à árvore. Tudo bem, mas o que faz que a árvore cresce até uma certa altura e depois para? Aí vocês começam a perceber que cada ser, ou cada criação do universo está numa posição, numa estrutura, no tempo e no espaço, que é a combinação equilibrada das duas forças de elevação e gravitação, mantidas através desse terceiro elemento que é o nêutron. Um fato bem interessante, a gente observa que o ser humano ele tem uma dificuldade grande nessa aceitação. Na aceitação existe sempre uma questão de rejeição a essa energia, né? Porque o homem ele parte nós seres humanos partimos da premissa, né,
de que nós devemos construir as coisas, né? Então a gente se coloca um pouco, né, nessa função de criador, né, vamos dizer assim, né? A gente tem um pouco essa dificuldade, né? Então a gente acha que a gente tem que criar as coisas. Então, eu tenho que criar essa teoria de unificação, eu preciso ter meu nome na história, eu preciso ser eu o tutor disso, daqui, preciso eu que... Quando, na verdade, já está tudo criado, tudo já existe, né? Basta aceitar, basta o ser humano entender que ele é parte de um todo e operar nesse todo, como numa colmeia, onde existe essa cooperação, onde aquilo é construtivo. Então, os animais... a gente percebe que eles têm muito maior facilidade, né, de aceitação desse princípio. E nós, com o uso do Cap Motor, a gente tem muitas experiências, muitos relatos, né, de pessoas que se beneficiam muito a partir de estar simplesmente próximo de um dos motores que faz a captação dessa energia essencial. Temos experiências com animais também, animais domésticos, eles se aproximam dos ventiladores quando eles estão ligados. Temos uma experiência numa fazenda de gado leiteiro, onde as vacas, existe uma baia de ordenha onde os ventiladores estão colocados, e um dos veterinários que cuida disso, sem conhecer a nova física, sem ter a menor ideia de quem que é o Dr. Cap, o que é essa ciência, ele relata que estranhou muito o comportamento das vacas que iam ser ordenhadas e todas elas caminhando em direção à baia onde os ventiladores estão colocados. Então, é o que a gente comentou um pouco no início. É muito difícil você entender, se você pega a equação da teoria da relatividade completa, é uma equação dificílima de entender, é super complicado aquilo. E várias outras coisas que a ciência tenta justificar. Se você avaliar o CERN, que é o acelerador de partículas lá na Suíça, foram gastos lá milhões de euros para espedaçar o átomo, na esperança de encontrar ali a origem, né? Qual foi a partícula que deu origem à matéria. Eles tentam ali criar, justificar o Big Bang. Ou seja, quando você observa que o Hubble já catalogou mais de 100 bilhões de galáxias, né, no nosso universo, né? Então eles têm a pretensão de imaginar que tudo isso partiu de uma bolinha, né, com uma concentração de massa bastante elevada, e aquilo, por alguma razão que nem sabe explicar como, aquilo explodiu e deu origem a esse universo que nos rodeia, né? Somente a Via Láctea tem mais de 100 bilhões de sistemas solares também. Então, os números são bastante relevantes para se imaginar que aquilo tenha partido de uma bolinha. E, acreditem ou não, todos esses bilhões de euros gastos na construção desses aceleradores de partícula é para tentar buscar a partícula, a menor partícula, a que dá origem à matéria. Isso nunca será encontrado, porque o que dá origem à matéria é a energia essencial. Ela quem orquestra, ela é quem determina, né, o surgimento de elétrons, né? Por isso que a física quântica, por isso que o fóton, ninguém sabe ao certo se aquilo é uma partícula ou é uma onda. E ainda tem a pretensão de dizer que o observador é que tem essa capacidade de alterar a matéria. Então, mediante a observação, aquilo se torna uma partícula ou se torna uma onda, colocando o ser humano numa condição de criador. Então, eu tenho condição de determinar se aquilo é uma partícula ou se aquilo é uma onda, se aquilo vai formar um pedaço de madeira ou se aquilo vai virar água. Nós não temos essa capacidade, não temos essa condição. Basta aceitar a nossa condição como seres criados, né, por um Criador eterno. Aqui, rapidamente, o César Sós aborda bem isso na apresentação dele, mas a questão da entropia e entropia. A entropia é o mundo temporal, o mundo que está fadado ao caos, ele está fadado ao colapso. É o Sol que um dia vai se extinguir, e os planetas que todos vão para a destruição, e todo aquele imenso foguete que seria o universo, é que tudo vai para a destruição, né, e a morte. Isso seria a entropia no conceito da física hoje tradicional. Então, a gente nota aí um traço, né, também de uma necessidade de negação,
de algo da nossa própria essência, que ela é eterna, né? Dr. Kepp coloca que nós somos almas corporificadas, né? Mas a ciência tenta negar isso tudo, dizendo que tudo isso caminha para um caos, né? Quando na realidade tudo caminha, né, por um processo perene, né? Então, do lado da tropia, né, é o mundo sem tempo e espaço, é o mundo ligado ao eterno, é onde faz parte, é onde está inserido o magnetismo, onde está inserido essa visão mais transcendente, menos sensorialista, né, menos materialista. Hoje o mundo sofre muito essa questão sensorial, essa questão muito ligada a dinheiro, muito ligado à projeção pessoal, enfim, toda essa questão sensorial. A tropia, então, em referência à entropia, poderíamos dizer que é tudo caminho para o equilíbrio, ou por uma renovação permanente, mas tudo caminho para a vida, para o equilíbrio, e não para a morte e para a destruição, né? Através dessa energia essencial, infinita, abundante, e da sua manifestação que o Ronald explicou, que é o magnetismo, né? Um outro ponto é a questão da intuição. Quem tem um pouco mais de percepção, de sensibilidade, percebe esse fato. E a intuição não é algo que você precisa estudar, né? Você precisa ler um livro para adquirir aquilo. A intuição não tem tempo e espaço, ela é rápida, você simplesmente percebe, né? Você compreende algo, né? É diferente de você ter que conhecer, né, esse conhecimento comparativo, essa coisa de você ir pela mente, pelo racional. Então, até uma questão de Aristóteles, né, que ele colocou num dado ponto que o ser humano era como uma tábula rasa, né, onde tudo deveria ser escrito, né? Em contrapartida com uma outra visão, ou oposta a uma outra visão metafísica, onde o ser humano já contém todo o conhecimento, né? Todo o conhecimento é infuso, e é possível o acesso a esse conhecimento através da intuição. Basta o ser humano acreditar, ele confiar, ele ter essa conexão muito mais com esse mundo magnético, o mundo transcendental e o mundo intuitivo. Quando ele deixar de ser tão sensorialista, né, tão ligado a esse conhecimento, né, acadêmico, ele passa a abrir conexão com esse mundo da tropia, né? Na filosofia, o Platão falava muito do mundo divino, né? É da onde vêm as nossas ideias. Então, temos essa abordagem do Platão na parte da transcendência, na filosofia, no setor da filosofia. E, como o Ronald comentou, o Aristóteles, que ao contrário, falava que para construir, de novo, essa ideia de construir a minha inteligência, eu preciso ter experiências sensoriais, que é a entropia. Então, tudo vai vir pelos sentidos para alimentar a minha inteligência. Mas podemos perceber que a inteligência é uma coisa muito superior aos sentidos. Então, de onde vem a minha inteligência? É aí que precisamos passar para esse conceito de tropia, que ela vem por essa captação magnética, né, transcendental, que me alimenta em conhecimento infuso, em processo intuitivo, né, e que vai fazer que a minha inteligência vai me permitir, inclusive, compreender o mundo sensorial, né? Mas não é do mundo sensorial que eu vou criar a minha inteligência, não. Sim. E o que a gente observa na ciência contemporânea é justamente essa visão aristotélica, né? Onde você precisa adquirir o conhecimento, inclusive passando por questões muito complexas, né? Pegando um exemplo como o ramo da medicina, por exemplo, né? Então você tem, além de você ter que buscar o conhecimento, esse conhecimento se torna cada vez mais departamentalizado, né? Então você vai criando pequenas caixinhas, né? Então hoje, por exemplo, você pega um médico, ele tem especialidade numa parte do corpo, ou num determinado tipo de, ele só cuida da parte cardíaca, ele não entende o ser como um todo, né? Então o ser é como uma peça lá, um componente. Você troca uma engrenagem e eu entendo daquela engrenagenzinha ali, então eu mexo ali. Eu não considero o ser como um todo.
não só no aspecto fisiológico, desconsidera toda a parte anímica do ser humano, toda a parte conectada a esse mundo da entropia, toda essa parte conectada à energia essencial. Então, como é que você pode promover a cura de uma pessoa sem esse entendimento? Então, realmente fica uma ciência bastante estranha, né? Ela fica meio um Frankenstein, uma coisa muito particionada, onde você não une as coisas, não existe essa teoria da unificação que se tanto busca. Na verdade, a gente se distancia cada vez mais desse entendimento, porque cada vez mais eu estou quebrando esse conhecimento e as pessoas vão se dedicando cada vez mais a caixinhas cada vez menores, né? Isso restringe muito o ser humano como uma alma, né? Como alguém que tem um papel no mundo, como alguém que tem uma função a cumprir. Ele vai simplesmente fazer aquilo que o pai pediu que fosse. Você vai ser um bom médico, você vai seguir uma linha ditada nas academias, uma linha ditada muitas vezes nas religiões. Então você adquire um comportamento sem o entendimento dessa questão essencial que existe dentro de cada um. E isso é nova física, isso é ciência que precisa ser aprofundada. E, novamente, ela é uma ciência muito mais palatável, ela é muito mais de fácil entendimento do que equações matemáticas, do que você querer entender a constituição de um país cheia de leis contraditórias, que uma contradiz a outra. Você querer entender uma medicina onde os remédios muitas vezes acabam causando mais prejuízo do que benefício. Então, esse é um mundo muito mais simples de ser vivido, né? A nova física, ela é ligada à entropia e aos universais, ao ser eterno. Como faz parte desses universais da nossa essência, ela é muito mais fácil, intuitiva e acessível ao nosso entendimento e à nossa vivência. Agora, a entropia, como comentou, ela é ligada à física tradicional e ela é ligada, ou ela é, melhor, desligado dos universais, desligado do ser eterno. Hoje a física tradicional é ateu, principalmente, cortou com o ser eterno. Por isso que vai ao contrário da nossa essência e por isso que ela é tão difícil de ser entendido, principalmente porque na matemática é o reino do delírio, é o reino das equações sem fins, que ninguém sabe porque elas estão aí, mas tem que aceitar e usar. Um outro ponto aí dentro do livro da magnetônica, eu vou ler esse trecho, né? O grande problema causado pela denominada eletricidade vem da separação dos dois polos do magnetismo. Aí um parênteses, né? A eletricidade, ela é uma energia menor. Ela é originada através do magnetismo. Então, o que foi conseguido, né, principalmente por Tesla, quando criou a corrente alternada, né, isso ocorre na corrente contínua também, o que acontece é que essa energia trina, ela passa a ser alejada, ela é tirada o nêutron, que é justamente a parte que faz o controle, o equilíbrio dessas duas outras forças, né? Vou continuar lendo. Colocando o positivo em um fio e o negativo ou o retrativo em outro. Assim sendo, para que a energia magnética seja usada, há necessidade de circuitos, para que não aconteça um curto-circuito em seu processo final. Praticamente é uma forma de desfazer o erro inicial de separar as duas forças. Um exemplo trágico desse tipo de atuação está em anular inteiramente o elemento neutro, que serve de equilíbrio entre essas duas forças. Esse fenômeno é o mesmo que ocorre na questão de uma bomba atômica ou nos reatores nucleares, né? Então, essa energia neutra, ela é bombardeada, e à medida que ela é bombardeada, ela libera as outras energias que são, e a partir de um urânio enriquecido, isso é potencialmente muito devastador. É uma reação sem fim, que não tem controle, inclusive. É destinada ou a fazer uma arma ou a produzir energia, só que quando perde esse controle, como nos acidentes nucleares famosos da história, o ser humano não tem como voltar para trás e eu não sei o que fazer com o descontrole que ele próprio provocou, mostrando que essa energia é totalmente negativa para o ser humano. Sim.
Vejam que a eletricidade, né, acontece isso com a eletricidade, justamente por isso se você encostar um fio no outro, você vai ter um curto-circuito ali. É a tensão causada pela falta da energia central, que faz justamente o equilíbrio entre essas duas forças. Então, você jamais vai ver, por exemplo, esse fenômeno. Você não vai ver um ímã, por exemplo, entrando em curto-circuito, porque ali no ímã está contido as três forças. Você tem o norte, o sul, e existe um ponto central, um ponto neutro, que faz o equilíbrio dessas duas forças, né? Quando você retira um neutro, você gera eletricidade e isso é que causa a tensão. É interessante que o ímã, se você quebrar um ímã, imediatamente se reconstitui o neutro no meio. Sim. Porque a essência do ímã é isso, conter a força ativa, a força complementar, né? E o atrativa, e também o neutro. Então, o ímã, por essência, ele sempre tem essas três forças em equilíbrio, qual que seja o que você faça com o ímã. Quebra, destrincha, continua essas três forças. Ok. Aí, voltando, né, um pouco mais, aí a gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, aí a ideia é exemplificar isso através desse slide, a existência dessa energia essencial, ou escalar, como Tesla denominou. Aí vocês têm abaixo aí o mundo material, com essas figuras aí, seres humanos, animais, plantas, minerais. Então, como é que isso funciona, né? Como é que é a interação entre essa energia essencial e o mundo material? Ela se dá por dois fenômenos, vamos dizer assim. Um deles é a vibração interna. Cada um desses corpos, cada pessoa, cada indivíduo, ele possui uma assinatura, ele possui uma frequência, né? No caso dos seres humanos, isso varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem a sua própria identidade, tem a sua própria digital. É essa frequência, é essa vibração interna que vai entrar em ressonância com essa energia escalar, essa energia essencial. E dependendo da qualidade, vamos dizer, dependendo do calibre dessa vibração interna, ele capta mais ou menos dessa energia essencial. Isso ocorre, essa conexão ocorre da mesma forma com os demais reinos da natureza, né? Então, existe a vibração interna do mineral, existe a vibração interna de uma ametista, existe a vibração interna de um diamante, que são diferentes, existem as plantas que dão frutas, as que dão flores, as raízes, cada uma delas tem a sua assinatura, tem uma vibração interna e capta parte dessa energia essencial através de uma ressonância. O que é a ressonância? Podemos usar o exemplo do rádio, por exemplo. Você sintoniza numa determinada estação, você coloca o dial numa determinada posição de frequência e você entra em ressonância com a antena daquela rádio que está transmitindo naquela frequência. Então, você ouve o que está sendo transmitido ali. Então, estabelece-se essa ressonância, estabelece essa conexão. A mesma coisa ocorre conosco e com os demais reinos, inclusive os reinos imateriais, os reinos dos seres não materiais, como anjos, arcanjos e outros reinos, né? Aí um trecho do livro do Dr. Kepp, né? Eu posso escrever uma nova equação que contrapõe a equação da teoria da relatividade. Então, o Dr. Kepp coloca que a massa, ou seja, falando especificamente do mundo material, a massa ela é função da ressonância inserida no tempo e espaço. A ressonância escalar, né? Isso. No tempo e espaço. No tempo e espaço, que é onde o mundo material está contido. Então, o meu corpo ele é formado, né? Ele é constituído de acordo com a minha vibração interna. De acordo com essa vibração interna, eu estabeleço uma conexão com o mundo da essência, com o mundo essencial, com a energia escalar, né? A partir desse momento eu começo essa sintonia, eu começo a captar dessa energia essencial. Eu estou dirigindo no tráfego, tem algum motoqueiro que passa na minha frente, arranha o meu carro, eu fico muito nervoso, eu quero descer do carro, eu quero agredir a pessoa, enfim. Nesse momento eu começo a mudar essa minha frequência, eu começo a me distanciar um pouco disso.
Isso é um exemplo simples, mas imagine nós inseridos no dia a dia, numa cidade grande, com dificuldades, com uma falsa pandemia, inserido em todo esse contexto, com uma imprensa nos massacrando diariamente. Imagina o que acontece com essa nova vibração. Nós vivemos grande parte do tempo inseridos no medo, que bloqueia essa possibilidade de conexão. A gente perde a confiança, a gente acredita que a solução dos nossos problemas vão ser dadas pelos dirigentes políticos, pelas grandes empresas, pela indústria farmacêutica, enfim, seja lá o que for. Nós tiramos de nós essa capacidade de conexão com uma energia que é muito maior do que isso tudo, né? Como os próprios cientistas colocam, essa energia do vazio, essa energia não visível que emana do eterno, ele é milhões de vezes mais poderosa do que a que nós temos no nosso dia a dia. A eletricidade é apenas um substrato da energia magnética. É só para completar a leitura, então a massa é igual à ressonância escalar no tempo e no espaço, tempo, espaço, onde mostra que o ser é formado pela ressonância magnética conforme o tempo e o espaço. Desta maneira, a constituição de qualquer tipo do universo está subordinada às condições do ambiente, para que a energia possa funcionar em sua dimensão adequada, que o Ronald acabou de comentar. Quando nós, por nossos bloqueios pessoais, por nossa patologia individual, por nossas coisas internas, quando nós bloqueamos essa captação energética, nós perdemos a ressonância, nós diminuímos a nossa vibração interna, ou melhor, a gente se distancia da nossa vibração interna. Essa é a patologia individual. Agora, como o Ronald comentou, a patologia social, as instituições que pressionam o indivíduo, as leis injustas, as invenções para massacrar o povo, o que o Dr. Kepp chama de sociopatologia, a patologia da sociedade, também diminui, corta, afasta de nós essa ressonância com o ser divino, com essa energia essencial. Então, todos esses fatores fazem que a gente está se distanciando da nossa vibração interna, diminuindo esse nível de ressonância, e aí retrograda, não consegue viver a nossa essência. Então, vivemos com esses aleijões. Né? É isso aí. Então, mais um trecho do livro, para a gente tentar solidificar esse entendimento. Novamente, que pode inicialmente parecer confusos, mas uma primeira vista, mas eles são de uma profundidade muito grande. Os físicos realizaram idêntica confusão dos filósofos gregos, quando estes separaram o corpo da alma, como se fossem duas entidades que funcionavam independentemente. E não como a nova física trilógica mostra, que tudo o que existe é energia, alma, nas mais variadas formas. O que significa que o ser humano é formado por uma energia corporal, portanto, uma só unidade. Posso afirmar que essa energética corpórea da qual somos constituídos vive em ressonância com a energia essencial, celular, recebendo e transmitindo essa força, que pode ser perfeita ou plena de aleijões, quando desviada de sua finalidade fundamental, que é o que a gente acabou de comentar, né, com vocês. Um ponto importante aí, a gente já encerrando o nosso bate-papo de hoje, é a questão, eu acho bastante relevante esse ponto, porque até então a gente discorreu sobre pontos de vista de alguns cientistas, né, contemporâneos, cientistas antigos, filósofos gregos, enfim. Mas tudo isso contido ainda dentro de um mundo do pensamento, dentro do mundo das ideias, dentro do mundo eu acho isso, eu penso aquilo. Da teoria, da escola de pensamento, da teoria. Isso. A nova física, né, ela transpõe esse universo.
ela vai além desse mundo, né? Ela vai além dos livros. Ela utiliza essa ciência, ela cria a sua base e materializa-se, ela vem para o mundo da forma. E isso é feito através, essa ciência da nova física não é algo que está restrito apenas aos livros, né? Ao falar, ao expor. Ela existe, ela foi materializada. Existem os motores, são motores ressonantes, são motores que atuam a partir da captação dessa energia essencial. Por isso, são motores que alcançam, em média, uma eficiência de 80% a 85% no seu funcionamento. Nós temos motores que consomem 1/3 da energia que um motor convencional consome. Isso por quê? Porque esse motor, ele é um motor pulsado e ele trabalha em ressonância com essa energia essencial, com essa energia escalar. Com esse magnetismo, é? Com esse magnetismo, justamente. Então, a gente gostaria de encerrar falando desse motor e nós vamos passar um vídeo para vocês, o próprio Dr. Kepp, dando uma opinião, nos proporcionando um conhecimento acerca dessa tecnologia. O Ronald comentou uma coisa importante. A nova física, o Dr. Kepp começou a escrever em 1996. Nós estamos com 26 anos, né? Que foi elaborada, escrita e descrita essa nova física. E os motores começaram a girar os primeiros em 2008. Então, os motores Kepp, que comprova cientificamente toda a nova física, eles estão girando e comprovando há mais de 12 anos hoje. Né? Então, não é uma tecnologia nova, tem 12 anos já. E vocês podem comprovar isso no nosso próprio site, né, o keppmotor.com. Os prêmios já que essa tecnologia alcançou são diversos os prêmios e patentes em diversos países, inclusive Estados Unidos, Rússia, China, Brasil. Nós recebemos ainda esse ano a patente brasileira, que foi uma das mais demoradas aí. Então, é um produto patenteado e recebendo diversos prêmios no mundo todo durante esse período. Então, não é uma teoria, né? É realidade. A nova física é uma realidade. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Kepp Motor, nova tecnologia para um novo mundo.